Olá, muito boa noite. Bem-vindo a todos à primeira live da nossa série Encontros ESA, que será realizada pela OAB Subseção Novo Hamburgo ao longo de todo o mês da advocacia. Eu sou Henrique Abel, delegado da ESA na subseção da OAB de Novo Hamburgo. Nós estamos aguardando a chegada dos nossos dois convidados para essa primeira live da série e logo mais vamos dar início à nossa transmissão. Boa noite a todos que já estão entrando na sala. Ficarei só aguardando o pedido de ingresso na sala dos nossos convidados. Lembrando a todos que depois do encerramento da transmissão, todo o conteúdo da live de hoje fica gravado para que possa ser assistido posteriormente no IDTV do perfil da OAB de Novo Hamburgo na plataforma Instagram. O professor Rodrigo de Camargo já enviou aqui uma solicitação para participar do vídeo. Ué, deu um probleminha técnico ali. Aqui. O professor Daniel Kessler já fez a solicitação também. Professor Daniel, boa noite. Boa noite, professor Henrique. Me escuta? Tudo bem? Tudo certo? Deixa eu ajeitar o volume aqui. Tá bem baixinho. Consegue me ver e ouvir bem? Estou te ouvindo, te vendo, tudo certo. Ótimo. Eu acho que o professor Rodrigo está tendo algum probleminha técnico, que ele mandou o pedido ali para ingresso na sala e eu autorizei, mas ele está confirmando aqui que ele fez o pedido, eu cliquei no autorizar. Rodrigo, manda de novo o pedido. Vamos tentar de novo. Henrique, eu tinha pedido também e fiquei um tempo esperando. Aí eu saí e voltei de novo. Talvez se o Rodrigo fizer, eu não sei como é que... Às vezes essas tecnologias, é disso que vamos falar hoje, né? Essas tecnologias cobram um preço. Passam a perna no pessoal mais velho, né? Exatamente. Acho que a plataforma fica pensando, não, esses caras aí são meio cringe já. Esses cringes aí não estão... Vamos aprontar com eles, o bonequinho que fica ali atrás só rindo da nossa cara. Deixa eu só aguardar o novo convite do professor. Eu não sei, vocês que fazem mais essas lives, eu não sei qual o limite de pessoas para participar ao vivo simultaneamente. A minha assessoria técnica aqui está informando que são até 4. E tinha um limite de 1 hora de duração, que nós vamos observar hoje, né? A ideia é ir até 8 horas, mas agora, pelo que eu sei, foi ampliado para até 4 horas. O professor Rodrigo está falando aqui que segue impossibilitando o acesso. Rodrigo, tu não estás conseguindo nem mandar o convite, porque antes eu cheguei a receber o teu convite para ingresso na sala, só que eu confirmei e ele não te incluiu. Tenta mandar de novo. Qualquer coisa a gente fecha a sala e reabre. Porque eu tinha essas dúvidas quanto a se podia mais do que 2, né, ao mesmo tempo. Aí poderia ser isso algum até problema. 4. Até 4. Ué, que esquisito. Deixa eu perguntar uma coisa. Rodrigo, se estiveres me ouvindo, tá acessando pelo teu perfil do Instagram no celular, né? Porque para fins de participar da live não pode ser usando o Instagram pelo browser.
Tem que ser necessariamente pelo aplicativo do celular. E come uma bateria que é uma beleza, né? Nós estamos usando o celular aqui com... o Rodrigo está confirmando que ele está usando pelo app do celular. Que estranho, tia. Deveria estar funcionando. Eu consigo te ler aqui, Rodrigo. Eu só não estou recebendo nenhum pedido teu de ingresso na sala. Tentou sair e voltar, Rodrigo, já? 2 vezes, né? A gente tem que aplicar na gente mesmo aquela coisa do tentar desligar e ligar de novo, né? É. Não, eu não sei como se quer fechar e voltar. Eu vou consultar a minha assessoria aqui. Eu acho que eu vou pedir para o Rodrigo fazer mais uma tentativa de envio do pedido para ingresso. Senão a gente fecha a sala e daí abre novamente. Tu não consegue enviar Assessoria. convite, né? Não consigo enviar convite, né? Estou consultando a minha assessoria técnica aqui. Vamos ver aqui. Talvez tenha uma maneira de... Vou clicar no nome dele aqui. De entrar ao vivo com... Agora eu estou mandando um convite para o Rodrigo. Rodrigo, eu estou te mandando um convite agora. Vamos ver se vai. Plataforma nos sabotando aqui. Sacanagem. Cara, isso aí já tá aí o que a gente vai conversar hoje, né? Tudo que eu ia dizer a gente já tá vendo ao vivo. Já está antecipando, foi, na né? verdade, um ensaio nosso aqui para... Demonstração empírica. E pior que eu acho que não foi. Mandei um convite agora, mas... É que eu acho que ele saiu para voltar. Ah, pode ser, pode ser. Pode ser. Boa noite a todos que vão entrando. A gente está experimentando pequenos problemas técnicos aqui, mas devemos começar em seguida. Probleminhas de conexão. Daniel, no mais, como é que estão as coisas? Tudo certo, né? Aí, voltando o semestre, ainda online, agora a Fevale está iniciando uma retomada, né? Com um modelo híbrido lá, que os alunos vão poder, a partir daqui umas 2 semanas, aqueles que quiserem vão poder ter aula presencial, né? Com a capacidade reduzida, distanciamento, tudo. E os outros vão ficar em casa, né? Assistindo a mesma aula daí online. Como nós, professores, vamos fazer isso, é mais uma adaptação, aí o cara vai se virar em 2, fritar o peixe, cuidar o gato ao mesmo tempo, né? Mas nada que nós não experimentamos aí durante essa loucura desse 2020 interminável. Esse 2020 que não acaba, né? Esse março de 2020 que não tem fim. É verdade. Se pensar que a gente está nessa desde março de 2020 e parece que não termina, né? 2 Parece mesinhos, 1 mês, né? Aí vamos segurar 1 mês, e aí foi indo. Eu lembro que o pessoal dizia, pensa que loucura, a gente vai ter que aguentar isso aí até setembro de 2020. Nós vamos enlouquecer até lá. Agora a gente está em agosto de 2021. 21 e ainda tá com o negócio aí. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo contato com o Rodrigo aqui. Porque a gente não pode nem usar o celular, né? Uhum. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui, se ele está na sala. Eu acho que ele saiu e não conseguiu voltar. Pessoal que está aí, espera só mais um pouquinho, estamos iniciando em breve. Estou consultando ele se ele está conseguindo entrar na sala. Agora, que esquisito isso, né? Porque no começo ele entrou de boas na sala,
só que a gente não conseguiu habilitar o vídeo dele para que ele participasse da conversa. E agora eu estou achando que Ó, talvez... agora ele Agora ele entrou. pediu para tu mandar o convite. Aham. Mandando o convite, Rodrigo. Vamos lá. Vamos torcer pro... Aê! Aê! Sempre Seja dá bem-vindo, certo. meu amigo. Azar! Meu, cara, é mais A gente... fácil fazer subir um resp do que resolver esse negócio aqui, cara. Conseguiste superar a súmula A 7. gente já começa com a tecnologia trollando a gente, né, Tchê? Brincadeira. É mais fácil fazer subir o resp, hein, Kessler? É. Deus, cara. Súmula 7 é barbada. Bom, então estamos começando, né? Mais uma vez, boa noite para todo mundo que nos assiste. Aqui nós estamos dando início à nossa primeira live aí em comemoração ao mês da advocacia, primeira live da série Encontros ESA. Essa noite aí eu tenho a alegria de receber o professor Daniel Kessler de Oliveira, grande amigo, ex-colega do curso de Direito da Universidade Fevale, e da mesma forma também a satisfação de receber o professor Rodrigo Oliveira de Camargo, ex-colega meu também do curso de Direito da Ubra Torres. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, infelizmente não presencialmente, né, mas ainda dentro dos limites que estão sendo impostos pelo isolamento social, mas de qualquer forma quero começar agradecendo muito desde já pela disponibilidade de agenda de ambos para poderem estar aqui conosco, né, nessa primeira live da série, para a gente discutir um tema que é bastante interessante, né? Como fica a questão do exercício da advocacia na área criminal, na área criminal, em tempos de pandemia. Então, a ideia é a gente aí pegar não só algumas referências e experiências de vocês na parte prática da advocacia, né? Como é que é o olhar de vocês dessa experiência de 1 ano e meio advogando nessa área, em um período tão, né, tão fora do normal, dentro desse, a expressão já está banalizada, mas desse novo normal que insiste em não ir embora, né? Há pouco eu e o professor Daniel brincávamos que a sensação que nós temos é que a gente está preso num eterno março de 2020, né? Parece aqueles filmes hollywoodianos, tipo do Dia da Marmota, daquele dia que se repete, está preso naquele looping, assim, e a vida parece que não progride, não evolui, né? Então, seria muito interessante a gente pegar aí essa experiência prática de vocês advogando na área criminal dentro dessa realidade, qual é a percepção de vocês, quais são as leituras de como é que isso está lidando em termos de respeito às prerrogativas profissionais dos advogados, em termos de respeito às garantias processuais das pessoas que são réis em ações criminais, da questão da qualidade da prestação jurisdicional, como é que o judiciário está se adaptando para uma realidade que, podemos dizer assim, de certa forma, que pegou o judiciário com as calças na mão, sem prejuízo da constatação que pegou a maioria de nós, né? Pegou os advogados, pegou os profissionais de todas as áreas, os professores, né? Pegou assim de surpresa, e de como o judiciário está fazendo, na visão prática de vocês, está fazendo para responder a isso, né, e manter a qualidade da prestação jurisdicional dentro desse novo cenário. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para vocês. Eu acho que a gente podia começar, né, essa conversa tratando dessa questão, assim, uma análise preliminar assim de quadro geral. Quando a gente fala em advocacia na área criminal, em tempos de pandemia, pela experiência que vocês tiveram no último ano e meio, qual é a leitura que dá para fazer assim de quadro geral? Não sei quem quer começar. Posso começar? O Kessler já ficou ali, já levantou a sobrancelha, vou eu então. Bom, Vocês. Boa noite a todas e a todos. Henrique, é uma satisfação estar contigo, né? Ainda que dessa forma. Hoje, com o que a gente está vivenciando, a gente tem que ainda se contentar muito em ter esses recursos tecnológicos que nos aproximam, e que conseguiram, de certa forma, aí, manter a sanidade mental geral, e também fazer com que a economia continuasse girando, e, enfim, né? A gente acabou se adaptando, muitas coisas puderam ir adiante, outras, né, nem tanto, enfim, né? Então, existe um cenário, me parece, bastante diversificado, até mesmo em torno da própria advocacia, e que a advocacia acabou sendo afetada de formas diferentes
em relação à pandemia, né? Ou seja, as áreas, os setores acabaram sendo atingidos de formas diferentes. Eu gostaria de fazer uma primeira, não constatação, mas acho que eu queria referenciar uma primeira preocupação que eu tive quando nós tivemos o cenário pandêmico, foi justamente compreender, né, que nós, como advogados, somos a última ponta de um cenário mais vulnerável, né? Então, nós tínhamos uma certa ideia de populações de risco. A gente sabia que confinamento era uma coisa que trazia muito resultado negativo no contexto da pandemia, e eu tenho certeza que todos nós tivemos preocupações, não só preocupações no termo do processo de execução, das questões relacionadas ao cárcere, mas eu tenho certeza que muitos de nós contribuiu de alguma forma para tentar amenizar essa situação. Então, nós tivemos colegas, né, a Simone, a Cristiane Russomano, que pegaram e transformaram isso em oportunidade, né? Então, se juntou muito material de pano, linha, se foi atrás de máquinas de costura, e com isso colocaram-se apenadas a fazer máscaras para todo o sistema prisional. Então, assim, doação de álcool gel, doação de itens de saúde básica nesse sentido, detergente líquido. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que colocar, né? E colocar já de pronto, porque são coisas que elas transcendem, ainda que seja própria de um criminalista que conhece muito bem essa realidade, né, e se preocupa, né, Daniel, em primeira ordem com esse tipo de grupo vulnerável, né, essas atitudes, elas são atitudes que têm que ser já colocadas de início, de entrada, né. Mas, assim, em torno geral, me parece que uma preocupação de todos aqueles que tinham clientes dentro do sistema prisional, né, de alguma forma verificar se os seus clientes eram população de risco e se poderia se conseguir alguma medida judicial a partir de comprovação, exames ou coisas do gênero, né, para que outras medidas fossem adotadas antes mesmo das orientações do CNJ, né? Então, assim, até o CNJ se movimentar, né, até o CNJ começar a orientar os juízes, regular as coisas, né, muitas batalhas foram travadas no tribunal, né, muitas decisões foram dadas no tribunal, e, na verdade, que foram decisões com muito pouco conhecimento técnico, né? Com muito pouco conhecimento técnico. Então, assim, acho que de primeira largada, né, eu acho uma primeira preocupação com a parcela vulnerável, pelo criminalista estar próximo dessa parcela da sociedade, né? E atividades muitas vezes assim pro bono, humanitária, dando álcool gel, depois teve vaquinha dos criminalistas para comprar as coisas, entendeu? Então, assim, num primeiro momento eu gostaria de colocar isso aí na pauta para o Daniel seguir falando e a gente vai grudando um no outro. Perfeito. Não, acho que essa que é realmente a ideia de um bate-papo e eu gostaria de agradecer muito a presença de todas e todos aqui. Uma boa noite, principalmente o convite à OAB de Novo Hamburgo, que faço na pessoa do grande amigo, o professor Henrique Abel. E, tia, eu estou aqui com dois grandes colegas, amigos, pessoas que eu gosto muito. Eu gosto tanto de conversar com vocês. Se vocês tivessem me chamado para falar de Grêmio hoje, eu vinha. Né? Mesmo sendo um assunto que nós estamos tentando evitar, né, nós três aí, mas pela alegria que é poder encontrar os amigos e não só pela amizade, mas os dois são convidados, são professores convidados no curso de pós-graduação da Fevale, que eu tenho a felicidade de coordenar, então isso mostra que além de amigos, são pessoas que eu admiro o trabalho, profissionais que têm meu respeito e a minha admiração. Então, gente, é sempre para mim um privilégio poder dividir qualquer espaço com você, seja ele virtual ou presencial.
O Rodrigo deu a bola de saída aí, de fato, porque realmente isso foi uma primeira preocupação com todos aqueles que labutam, né, nessa área, voltados a uma preocupação com os direitos dessas pessoas que estavam no cárcere, porque se fala tanto de confinamento, de isolamento, de não poder se aglomerar, e pô, os caras estão dentro de um ambiente totalmente insalubre, né, numa situação, então, onde não há possibilidade, vai falar em isolamento na galeria do Central, lá, um distanciamento de 1,5 metro, sabe? Então, se o vírus fosse lá para dentro, poderia ser uma carnificina, né? Então, haveria uma necessidade de um cuidado lá nesse primeiro momento. E aí foi até, eu escrevi um artigo junto com o professor Auri Lopes Júnior, sobre a recomendação do CNJ, quando veio a edição pelo ministro Luiz Fux, que o Fux ele alterou alguns parâmetros daquela recomendação do CNJ, né, onde ele disse que na verdade falava dos presos de grupo de risco, enfim, que deveriam ter medidas diferentes, ou prisão domiciliar, coisas do tipo, para que pudesse realmente preservar a vida das pessoas, porque é complicado tu ter que falar isso, mas é revolucionário tu defender um ser humano, né, na vida dele, a pena que ele está cumprindo lá é de privativa de liberdade. Tu está privando a liberdade do cara, a gente não precisa deixar ele morrer, né? Então é uma coisa elementar. E aí o Fux foi lá e fez, alterou aquela recomendação, colocando que para alguns tipos de crimes não haveria aquela possibilidade. Então é a seletividade viral penal, né? Ou seja, não basta ter a seletividade penal, o vírus também é seletivo, porque o vírus ele não vai chegar no cara se determinado crime que o cara cometeu, ou vai pegar primeiro alguma criminalidade que outra. Então isso é um contrassenso, mas isso mostra muito sobre a nossa forma de ver o sistema penitenciário, sobre a nossa forma de ver, de enfrentar este problema, que, na verdade, isso vai desde quando tu vai prender preventivamente alguém pela gravidade do crime. Aí por quê? Porque, na verdade, se eu cometi um estelionato, um estupro ou 2 homicídios, o fato é que eu tenho uma pena privativa de liberdade, estou cumprindo ela e eu tenho o direito de cumprir aquela pena. E eu não posso morrer por causa daquela pena, porque não tem ainda legalmente pena de morte no país. Da mesma forma que eu não sou menos presumidamente inocente por uma acusação que pesar sobre mim ser sobre um estupro de uma criança ou de ter passado um cheque sem fundo. O nível de presunção de inocência não pode ser relativizado pela gravidade do crime, da mesma forma como o direito à dignidade da pessoa não poderia ser relativizado. Por isso que eu estou falando muitas vezes ainda de presos provisórios e enfim, de várias situações. Mas isso mostra muito como a gente enfrenta esse problema, né, do sistema penitenciário, que é grave, que nós precisamos saber que discutir isso é discutir segurança, é discutir política pública, não é por pena do preso, é por uma questão de humanidade, e se tu não tem essa questão de humanidade, por pensar em ti, na tua segurança, que tu deve pensar a política penitenciária de uma forma diferente. Então, acho que isso mostrou muito, né, de nós todos. E esse vírus, nessa loucura que a gente veio enfrentando, a gente conseguiu politizar um vírus e entrar em mais discussões sobre algo que era para unir todos em um propósito comum, né? E, obviamente, que essas nossas polaridades e essas discussões não ficaram de fora do campo do direito, principalmente do campo penitenciário e do direito penal, que é onde esses debates mais se acendem. Então, eu acho que nesse primeiro ponto é isso, a gente tem mais coisas para conversar sobre dificuldades práticas da advocacia aí, mas eu devolvo a palavra aí para o Rodrigo para a gente continuar nesse bate-bola. Ou para o Henrique também, fiquem à vontade. Eu acho que eu já vou seguindo, né? Acho que, então, a primeira preocupação, se formos colocar em momentos, né? Mas, assim, nós temos outras formas de relacionamento com a justiça criminal, que não só o preso, né? Então, por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo, sobretudo suspensão condicional do processo, apresentação, né, para comparecimento, para demonstrar lá as condições, o cumprimento das condições, tudo suspenso, né? E durante muito tempo, assim, sem nenhuma informação, e depois, novamente, né, as resoluções, as orientações do CNJ. Nesse período, o CNJ indicou umas 4, 5 orientações, né, em diversos campos da seara criminal.
Tá? Então, agora que a gente vai, inclusive, ter que testar os efeitos das orientações. Uhum. Porque, assim, a orientação é suspende e o tempo de pena, o tempo de apresentação, ele não é responsável pelas medidas sanitárias que são determinadas por autoridades internacionais de saúde. E se o tempo cumpriu, extingue a punibilidade. Né? Então, assim, suspende as apresentações e para computar como apresentadas aquelas que estavam no período de suspensão do judiciário. Agora a gente está pedindo, né? E a gente vai testar, porque muito provavelmente muitos juízes não vão contrariar as orientações, né? Eu já entrei com 3 pedidos de extinção da punibilidade. O cara contraria a lei, não vai contrariar a orientação de CNJ. Está escrito na lei, ele não cumpre. Está escrito na Constituição, eles não querem enxergar. Uma recomendação do CNJ vai... Né? Então, assim, aí agora a gente está nessa, né? Eu tô aqui esperando parecer do MP e tal, tem correição parcial, tem habeas corpus no STJ já, dizendo que tem que considerar como tempo cumprido e tal. Mas bom, né? Se essa vai ser a forma da gente tentar conseguir alguma graninha agora, né? Depois desse tempo de vacas magras, que assim seja, porque a situação foi muito difícil, né? Vamos ser realistas ali. Assim, a digitalização não existia no sistema de justiça criminal. Exatamente. Ela estava sendo pivotada ali com uma vara de violência doméstica em Porto Alegre, mais meia dúzia de varas em entrâncias, em comarcas de entrâncias iniciais, né? Ou seja, nós tivemos que partir primeiro para a digitalização de todo o acervo, aprender... depois vem um hacker ainda aí para complicar mais. Ainda vem um hacker depois, exatamente. Então, assim, o cenário, digamos, de sobrevivência, né, para a advocacia criminal, me parece isso, conversando com colegas de bancas de grandes escritórios, com atuação no centro do país, assim, foi uma situação muito complicada, né? Foi uma situação muito difícil. E por outro lado, de certa forma, o pessoal tendo que se reinventar e fazer, enfim, muita gente descendo degrau, atendendo clientes que, né, tipos de causas que não estava acostumado a atender. Eu não fazia execução criminal, agora eu estou fazendo execução criminal. Né? Seria um caso clássico, assim, né? Então, para fins de atuação mesmo, da sobrevivência, entre aspas, eu particularmente senti muita dificuldade. Né? Não, com certeza, isso aí, essa pandemia, ela tocou a todos, né? Todos, ninguém passou imune a isso. Alguns mais, outros menos, de uma forma ou de outra. E isso que o Rodrigo falou, eu acho que é um ponto, né, de se reinventar, de se adaptar. O ser humano, ele se adapta, né? Mas foram realmente situações que, e algumas delas, eu acho importante a gente frisar, que virão para ficar, né? Porque tu pensar em fazer isso que a gente está fazendo sem ser presencial há 1 ano e meio atrás, antes de março do ano passado, era inviável. O que é pensar? Vamos fazer um evento numa live, tá? Aí a gente entra no Instagram, tu fica na tua casa, ninguém vai assistir essa merda, quero dizer, né? Capaz, tem que ser lá no auditório, naquela coisa toda. Só que olha, por um outro lado, o alcance que tu pode ter, né? Então, poxa, vamos lá, a sustentações orais. Né? Eu ia até o STJ para falar 15 minutos lá e não sei o que. Hoje eu posso fazer isso via... E tu acha que realmente isso não vai... Ou no interior, vamos longe. Os caras vêm de Passo Fundo para o TJ aqui do Rio Grande do Sul para fazer uma sustentação oral ali de 15 minutos, ele vai mandar por vídeo. Então, algumas coisas virão sim para ficar. Reuniões com cliente, né? Tu poder fazer uma reunião assim, que era antes inimaginável. Até porque alguns clientes ainda gostam da coisa mais... No olho, né? Que tem realmente aquela questão de discrição, muitas vezes. Mas tem algumas coisas que nós sim temos que saber que não adianta lutar contra. Aí vamos lá. Por exemplo,
Depois eu quero até conversar com o Rodrigo sobre a audiência, que daí é a produção probatória. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ter um cuidado maior. Mas vamos pensar uma sustentação oral, tá? Aí o cara, ele mora lá em Rio Grande, ele tem um processo na Câmara Criminal ali do Rio Grande do Sul para ser julgado, um recurso. Aí ele vinha até aqui, ele tinha preferência de poder ser os primeiros, mas aí tinha um de Rio Grande, o outro de Pelotas, o outro de Jaguarão, não sei o que, daí igual ele era o sexto, né? Aí ele chegava ali para falar 10 minutos ali. Ah, deu que pensar, mas e na online eles não vão assistir? Velho, eu conto ou vocês contam, né? Ele não te escutava tu lá também, né? Então, o que acontece? Assim como uma boa sustentação oral lá, tu tinha que fazer um exercício muito grande para chamar a atenção com o conteúdo da tua fala, com o que tu ia fazer, tu vai ter que se adaptar a isso para jogar o jogo online. Tu vai ter que fazer uma boa sustentação pontuando situações específicas, faz uns bons memoriais mostrando o que tu vai dizer na sustentação e liga para falar com o assessor ou com o desembargador, marca uma reunião por vídeo com ele. Pô, teve um caso que eu pentelhei tanto a assessoria lá que eu fui lá depois que eles disseram assim, ó, tu tem que mandar pelo YouTube, porque daí não era nem ao vivo a sessão, né? Porque tem isso, tem umas que fazem a sessão que nem a gente está fazendo agora, o desembargador ali, eu estou falando, e aí é ao vivo, né? E tem outros que eles me diziam para tu mandar a sustentação gravada. Pô, aquilo ali era um saco, né? Porque daí tu... Quem é que me garante que o cara... E se tiver uma questão de ordem para eu suscitar no momento, alguma coisa assim... Mas, enfim, era a regra, não adianta dar murro em ponto de faca, era um processo de improbidade, né? Processo civil, portanto, numa Câmara Civil. Bom, aí foi feito o seguinte, eu mandei o vídeo, cara, eu ligava toda hora, liguei pro assessor aí, seguinte, postei o vídeo, tá lá, tu conseguiu ver, tá certo? Não, doutor, tá certo. Deram uma olhada já, o desembargador já viu, porque daí ali pelo YouTube eu conseguia ver quantas visualizações tinha, né? Se não tiver nenhuma ali, os caras estão me mentindo. Aí eu acho que os caras pensaram assim, pô, esse advogado é chato, eu vou assistir umas 12 vezes eu mesmo, pelo menos para mentir para ele que o desembargador assistiu. Se foi isso ou não, eu não sei, mas eu dei algum trabalho para eles. Por quê? Aí tu vai ter que jogar o jogo, certo? Porque não adianta, gente, a gente não vai voltar a algumas coisas tão cedo. Essas sustentações orais, muitas reuniões, muitos eventos vão seguir funcionando dessa forma e a gente vai ter que se adaptar, né? Então, é uma realidade, né? Eu acho assim, né? A gente já existia uma dificuldade de encontrar juiz que gostasse de audiência, do jurisdicionado muito por perto, né? Então, assim, eu acho que essas estruturas elas vão acabar, né, sendo mais uma barreira, mais um limite do acesso do jurisdicionado, da defesa e tal. Né? Então, nós vamos ter aí os famosos beat offices, né? Os juízes de plantão vai estar de plantão na praia lá, vai estar despachando tá? Então, a gente vai ter essas situações e, acho que primeiro lugar, e é importantíssimo, né? Os colegas dos escritórios, eles têm que entender essa realidade, têm que tentar se adequar da melhor forma possível. Existe todo um ferramental e até mesmo uma lógica de agir a partir da tecnologia, que nós temos que dominar como advogados, e aí advogado em qualquer área, e utilizar esse ferramental a nosso favor, tá? Porque a grande verdade é que as grandes instituições, elas estão se inserindo no contexto do marco tecnológico e estão utilizando, né, essas ferramentas, inteligências. Hoje muito se fala em inteligência, inclusive a minha tese ali, ela trabalha justamente sobre, né, Open Source Intelligence, inteligência de fontes abertas. E esse ferramental todo, ele vai ser utilizado cada vez mais para o judiciário, né? Para análises preditivas e tudo que a gente pode fazer. Então, assim, veja o exemplo do Daniel. Né? Então, para ele tentar, de alguma forma, assegurar que o desembargador assistiu o vídeo, ele foi lá, fez o upload do vídeo na conta dele no YouTube e ficou esperando uma visualização. Né? E aí a visualização basta tu botar o play, não precisa nem
diz nem se tu vai assistir até o fim, né? Então, assim, cara, isso é do nosso jogo hoje, entendeu? E a gente não pode esperar que o judiciário vá voltar para o modelo antigo, porque nós vamos ter um novo judiciário. Se tem o novo normal, nós vamos ter o novo normal do judiciário. Mas assim, Rodrigo, só pegando um gancho, desculpe te interromper, na seara que toca aí nós três somos professores, e quando veio essa pandemia, isso exigiu muito da gente também. Pô, era um trabalho absurdo, né, cara? Tu estava acostumado a dar tua aula ali no quadro e ver a turma e conversar, aí teve que sair preparando o material, te adequar a uma transmissão de aula online, uma loucura, e aí no início lá, todo mundo dizia, não gostei, não quero, eu quero ter aula, vamos voltar e não sei o quê. Aí hoje, cara, tu vai começar a ver, o pessoal não quer. Aí o pessoal até diz, eu não estou entrando, né? O Fevari acho que conduz isso de uma maneira certa, responsável, assim como a maioria das instituições, pelo que eu estou acompanhando. É um momento que o aluno vai poder voltar se quiser, né? Ou quem quiser vai poder ficar em casa, como a gente vinha conversando ali. Mas o ponto hoje eu vejo que muita gente se adaptou. Eles viram o quanto é mais cômodo, né? O quanto é melhor eu poder estar na minha casa, desligar meu computador e deitar na minha cama, do que eu não ter que ter o deslocamento e tudo aquilo lá. Então, essas coisas nos mostraram uma possibilidade. A gente evoluiu uns 20 anos, né? Nesse um ano. Coisas que iam demorar muito tempo para acontecer, aconteceram agora, justamente porque foi uma necessidade que a gente se adaptou e hoje verifica que ela pode ser, que nem o Rodrigo estava falando, o juiz vai estar na praia, sabe? Ele vai estar lá despachando, de lá o assessor despacha, manda para ele só dar a assinatura ali dele. Então, são coisas que vão acontecer. Mas o que o advogado, como professor, como aluno, vai ter que entender que, independente do meio, né, o que vai valer sempre vai ser a tua qualidade do que tu está entregando. Certo? Se o professor vai conseguir dar uma aula, seja ela online ou presencial, a partir da qualidade daquele conteúdo que ele está passando, da forma como ele está tentando fidelizar o aluno, o advogado da mesma forma. Então, isso que o Rodrigo falou é um ponto fundamental, que a gente consiga entender o como a gente vai poder ter que usar essa tecnologia a nosso favor. E aí tem diversas situações que o Rodrigo trabalha muito, desde uma investigação defensiva, uma produção probatória pela defesa, o uso, então, de tecnologias para dentro dos processos. Isso vai redimensionar a nossa forma de trabalho também. E a gente vai ter que aproveitar, mas a gente não pode esquecer isso, né, gente? Que a qualidade do teu trabalho, ela precisa falar mais alto, independente da forma como isso vai estar acontecendo, né? A questão das audiências, né? Eu acho que, sim, as audiências, esse é o grande problema, né? Talvez o maior calcanhar de Aquiles, né? Tu tratar do teu direito à prova, tu tirar aquela entre o juiz, né, entre as pessoas que estão envolvidos ali, os interlocutores da relação que está sendo discutida. Isso realmente traz, aparentemente, muitos prejuízos. Aparentemente, eu participei de algumas audiências, né, nesse período e tal, e, de certa forma, assim, é outra dinâmica, né? A dinâmica é totalmente diferente. Muitas vezes a gente não vê, não tem nem mesmo segurança de como a testemunha está, com quem a testemunha está, né? Se ela está acompanhada de alguém, se ela está, enfim, né? A gente vê pessoas lendo coisas. É uma questão assim que realmente na seara criminal ela deve ter uma atenção dobrada, porque a gente está falando, né, do resultado da aplicação de uma pena privativa de liberdade muitas vezes. Então, deve existir, como de certa forma existir, não 100%, mas um resguardo em relação a essas questões. Então, é muito pouca audiência, perto do que efetivamente seria, né? Aconteceram audiências, né? Enfim, mas muitos processos realmente pararam, né? Acho que nós temos aí uma demanda altíssima reprimida por conta de mandados de citação, né? Pelo fato do mandado de citação ser pessoal.
a situação ser pessoal. Então, eu vejo que nós devemos ter uma demanda reprimida aí para quando as coisas se normalizarem. As operações, a gente vive muito da operação. As operações também praticamente não existiram nesse período de pandemia. Não sei, Daniel, se tu, né, se tiver alguma coisa à cabeça, assim, né, de uma operação grande. Então, realmente houve essa defasagem, né, Bel, para a advocacia. Mas sempre atentos, porque a gente não pode dormir, a gente tem que saber o que está acontecendo, o que o CNJ está decidindo. Teve juiz que aplicou a apresentação por WhatsApp, teve juiz que suspendeu tudo que era apresentação, teve... Então, assim, né? E aquela ânsia, querida, aquela preocupação de não está acontecendo, mas vai que vem alguma coisa, né? Todo dia ali esperando, né? Então, assim, um período conturbado, um período diferente, um período que possibilitou o crescimento de muitos, né? Um relacionamento mais próximo da família. Acho que, né, a gente tem essas questões aí que nós também temos que sopesar positivamente, né? Nós juntos aí estávamos na estrada gastando 5 horas por semana de viagem, às vezes mais, 10 horas por semana, mais advocacia bombando e tal. Então, assim, deu para dar uma resetada também na cabeça do criminalista. Mas a gente quer trabalhar, né? A gente gosta de casa, quer... Enfim. Mas pegando o gancho aí, que você me permite, essa questão da audiência que eu provoquei o Rodrigo ali antes, porque é um negócio que eu acho importante a gente falar, né? Porque, na verdade, assim, algumas coisas, né, que eu tenho sentido. Primeiro, por exemplo, pega depoimento, tá? Depoimento na delegacia, depoimento que esses ainda, a maioria está acontecendo presencial. Mas quando tu entra eu falo aqui porque tem muitos alunos e alunas aqui nos ouvindo, quando tu entra num depoimento acompanhando um cliente teu, o teu cliente não faz ideia do que vai acontecer lá. O teu cliente está apavorado. A maioria dos caras, né, eles têm um desespero ao ter que se deparar com uma polícia e ao ser ouvido, por exemplo, um depoimento por um promotor ou alguma coisa. Ele não faz ideia do que vai acontecer. E tu tem que saber. Então, tu tem que tentar passar uma tranquilidade para ele. Eu tenho certeza que o Henrique, quando se já acompanhou algum depoimento em alguma seara, seja policial, administrativa, o Rodrigo, tenho certeza também. Quando tu chegava no depoimento que ele vai ser presencial, tu tinha aqueles 5, 10 minutos antes da coisa começar que tu quebrava o gelo, né? Tu falava do tempo, tu falava do Grêmio, tu falava do Inter, tu falava do que aconteceu ontem, tu falava do crime que aconteceu na cidade, e aí o policial começava a conversar contigo, e aí aquilo ali ia desarmando, e o cliente ia te olhando, porra, o cara até fala, é uma pessoa normal, né? Ele é um ser humano que nem eu, ele conversa, ele tem time de futebol, sim, velho, é assim que as coisas funcionam, nós somos seres humanos. E aí o cara ia conversando e aquilo ali tranquilizava. Pô, esses dias eu fui fazer um depoimento, era lá de Passo Fundo, Polícia Federal, e mandaram para a Federal de Porto Alegre. E normalmente isso faria o quê? Precatório. O delegado de Porto Alegre iria ouvir. Mas hoje é o quê? Vídeo. Entramos numa sala com um servidor da polícia, doutor, tá, tua identificação, fulano, tá aqui. Aí um vídeo ligado, cara, podemos começar a gravar? Eu, mas sem nem um jantar antes, né? Sem frio, né? Não tem nada aqui. Aí tu vai fazer o quê? O cara começa ali e pauleira. Então tu perde essa questão da pessoalidade, do humanismo daquelas relações ali, né? Que às vezes, cara, isso faz uma diferença absurda, esse olho no olho. E sem falar nessa questão da produção da prova, né? Que, gente, infelizmente, no nosso país, a prova testemunhal é a grande prova para resolver a imensa maioria dos crimes, né? Em poucos casos nós vamos ter perícias, nós vamos ter provas técnicas, nós temos testemunha. E aí é um depoimento chave para botar um cara na cadeia ou para ele ir para a casa dele, e aí nós vamos estar ouvindo. Mas é que não dá para vir no fórum. Tá, mas o cara tá onde, tia? O cara tá em casa? O cara tá... Quem me garante que não tem um cara com uma arma apontada para ele aqui atrás da câmera, mandando ele falar alguma coisa?
né? Então, o que ele decorou, que ele está lendo, que ele está drogado, que ele está embriagado, enfim, é um risco muito grande dentro de um país de dimensões continentais, com uma enormidade de situações que podem estar influenciando na produção dessa prova. Então, isso eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Vamos parar de fazer precatórias, enfim. Os fóruns estão fechados, então o cara vai numa sala de audiência lá no fórum e tem um servidor lá certificando que ele é ele, que não tem com ele ninguém com ele na sala, e ele colhe esse depoimento aí em Novo Hamburgo e vai ser passado para Porto Alegre. Isso é uma coisa. Agora o cara está em casa, no celular, no sofá, fazendo uma prova que vai determinar o resultado, a vida de alguém. Olha, eu acho isso um tanto quanto perigoso. Eu acho que é um avançar que a gente não pode aceitar. Algumas coisas a gente vai ter que relativizar. Tudo tu faz por WhatsApp hoje, daqui a pouco uma comunicação por WhatsApp, se o cara tem um telefone, confirma que é ele. Enfim, são coisas assim que nós vamos ter que são formas que a gente daqui a pouco pode se adequar à tecnologia. Não precisamos ficar naquele, não, eu quero ainda o voto impresso, né? Daqui a pouco a gente está que nem esses caras aí. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai ter que adiantar em algumas situações, mas tem outras que são muito sérias, que daí a gente não vai poder tolerar, né, alguns avanços, assim, porque pode ter um preço muito caro. Pegar um gancho no que vocês estão falando, porque, ao contrário de vocês, eu não tenho a experiência da militância na advocacia na seara, na área criminal. Eu atuo na parte civil e trabalhista. Mas, por atuar na parte civil e trabalhista, eu pude perceber na pandemia o preparo que a Justiça Estadual tinha para ser surpreendida pela pandemia, comparado com o da Justiça do Trabalho. E simplesmente não existe comparação possível. Claro, para a Justiça do Trabalho foi uma surpresa, uma série de procedimentos tiveram que ser adaptados, foi um desafio, teve ali questões que tiveram que ser superadas, mas a Justiça Estadual, a meu ver, ficou escancarado que não só ela foi surpreendida pela pandemia, mas ela já vinha em atraso manifesto no processo que seria natural no mundo pré-pandemia de virtualização, né, e de informatização e digitalização de processos. Então, esse atraso ficou escancarado na Justiça Estadual com a eclosão da pandemia, e meu objetivo aqui não é fazer uma crítica gratuita ao Poder Judiciário, não é esse o objetivo, né? A gente faz essa observação de uma maneira muito respeitosa, quando deve existir, enfim, motivos que poderiam ser elencados, razões, mas é uma constatação que a gente não tem como fugir. E a gente vê que, sobretudo, não só os advogados sentiram muito isso, a Justiça Estadual realmente ela já vinha de um atraso assim, num processo de informatização, e com a pandemia parece que a coisa saiu completamente do controle. A gente percebe também nos servidores, da maneira como o servidor do Judiciário Estadual, como ele está sobrecarregado, de como ele está tendo que se desdobrar, e muitas vezes até assumir um protagonismo que seria mais do que seria razoável exigir dele para a digitalização de processos e para a adoção de procedimentos que possam viabilizar ali, né, a carga de processos, enfim, é uma situação muito difícil. Então, só nesse comparativo de como é advogar na seara civil e na seara trabalhista, nesse contexto da pandemia, eu consigo só ter uma ideia de como é que é transferir, né, de uma maneira analógica, transferir isso para a advocacia na seara criminal, onde a gente lida cotidianamente com direitos e garantias fundamentais. Então, se eu vou me preocupar... A gente não tem absolutamente nenhum piloto em relação a isso, e eu até queria continuar contigo aqui, Abel, né, e complementando, porque assim, não é por falta de referência, porque tudo começou na Praia de Belas, do outro lado do tribunal, era só atravessar ali a Borges, caminhar 2 quadras, atravessar a Ipiranga e ir para a Praia de Belas, onde tudo começou do processo eletrônico. Ou seja, a Justiça do Trabalho, o TRT4, que implementou o processo eletrônico no Brasil. Né? Então, assim, a Justiça Federal já estava virtualizada há bastante tempo. E a Justiça Estadual estava vivendo num atraso assim, de nível absurdo. E outra coisa, né? Alguns processos cíveis, enfim, já vinham sendo
digitalizados e trabalhando já com um sistema digital já há algum tempo, mas nós, no processo criminal, cara, do crime estadual, nada, isso que o Rodrigo falou antes, nada era digitalizado. Só foi começar a ser digitalizado depois da pandemia. E aí tu imagina, tem que digitalizar tudo, tem réu preso, tem uma série de coisas a ser realizada. Então, isso foi uma dificuldade. Sem falar naquele sistema do tribunal que tinha antes de adotar o EPROC, que aquilo lá era um parto, até hoje eu não sei mexer. O Temes. Pá, cara, para fazer um habeas corpus naquilo lá, tu demorava muito mais para conseguir impetrar o habeas, e aí tu tem que ir para a sala de aula dizer para os caras, porque o habeas corpus pode ser feito num guardanapo de papel. Sim, na prática tu demora mais tempo para conseguir protocolar naquele sistema um habeas corpus do que para escrever um habeas corpus. É um absurdo. E eu vou só pegar um gancho, Daniel, se me permite. Até hoje ninguém conseguiu me explicar, porque tudo bem, o Temes foi o primeiro sistema, eu entendo que ele era mais simples, mais precário, que ele ficava devendo, mas na medida em que ele foi substituído por um sistema melhor, mais avançado, mais refinado, por que o Temes não foi extinto? Né? Na minha opinião, o Temes hoje devia ser uma coisa para a gente ver lá no Museu do Judiciário Gaúcho, né? Isso aqui foi o Temes, foi o primeiro sistema, mas por que ele ainda existe? Por que todos esses processos não foram migrados para o EPROC? Eu não consigo entender. Para o hacker poder pegar ali, né? Para o hacker poder pegar e... Deve ser sugestão do hacker russo, porque é a lei Guerrinha. É a lei Guerrinha, né? Porque daí dá certo, aí não pode, né? E vocês vejam uma coisa, né? Que por mais que a gente esteja falando de pandemia aqui, muito do assunto que está tratando é o digital, né? Ou seja, ele vem e fica, não vai dar chance de volta, nós vamos ter que brigar muito, né? Pela prova presencial. Nós vamos ter que enfrentar barreiras, como eu falei, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Assim, para muitos esse virtualizar foi bom, né? Porque mantém longe muito da incomodação, muito dos problemas, tá? Então eu acho que essa guerra também vai ter que existir em algum momento. Né? De não abrir mão de determinados procedimentos, de determinadas situações, porque dizem respeito a elementos que colocam em risco o processo, né? As discussões do processo. Então, vejam, no criminal, ao contrário de outras searas, o despachar um memorial muitas vezes era fundamental. Né? Aqueles embargos auriculares que a gente chama, né? Antecedente a um julgamento de uma apelação, aquilo lá era fundamental. Tá? Muitas vezes tu conseguia resolver o teu problema ali, literalmente aos 48. Aquilo era aos 45, os 48 era lá na tribuna, né? Lá do púlpito. Mas assim, tu conseguia resolver os problemas. E a gente vai ter que encontrar formas e ferramentas por conta desse novo. Tá? Então, assim, as questões, muitas questões a gente ainda vai ter que discutir, que a gente nem sabe que vai ter que discutir. O que vai acontecer, exatamente. Mas pegando essa questão do digital e do online, cara, como o Abel a gente vinha falando ali no início, eu sou cringe, né, cara? Eu ainda pensava que eu não ia me adaptar a um processo eletrônico. Eu gosto do físico, de sentar e folhear o processo, dizer, cara, não vou conseguir. E aí tu vê, cara, hoje eu posso estar aqui e protocolar um negócio que é uma barbada, e para ter acesso ao processo inteiro. Eu tô com um processo físico e faxinal do turno que eu tô indignado, que eu preciso achar uma porra de uma cópia e eu mando para a OAB e a OAB me manda do volume e tal. Porra, se isso aqui fosse EPROC era uma maravilha, cara, como eu era um idiota quando eu criticava, né? Mas aí a gente vai fazer a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Que daí volta aquilo que eu falava. Tu tem que saber qual vai ser o teu desafio. O juiz vai talvez olhar menos, se tu acha, porque ele vai estar na praia, porque ele vai estar não sei o quê. Tá, e o que tu, advogado, vai fazer para chamar a atenção dele? Né? O que eu falo quando a gente está trabalhando com os alunos lá na prática penal. Cara, tu vai ter que fazer uns memoriais, tu vai ter que chegar lá e vai dizer o depoimento da testemunha Henrique Abel no evento 4, vídeo 3, aos 2 minutos e 34 segundos, refere que... Ah, professor, eu vou ter que ouvir tudo e anotar. É claro, velho, se tu tá com preguiça, tu acha que o juiz vai ler pra ti?
Claro que não. Se tu tem preguiça, então tu vai ter que ir lá e mostrar evento tal, documento tal, tá aqui, Mas, de certa tem. forma, é melhor. Claro, porque daí o juiz pensa, Porque o cara tá com um mousezinho ali, exatamente. Ele vai lá... Antes ele ia ter que abrir o CD, botar lá. Agora tá dizendo, a testemunha falou isso, doutor. Olha, tá lá. Ou será que falou? Vai lá, abriu, clicou, vídeo, 2 minutos e 34 segundos, ouviu. Ah, pois é, falou mesmo. Então, aí é como a gente vai ter que trabalhar com isso também. Mas vai exigir da gente essa entrega. Porque tu quer exigir que o juiz preste atenção no teu processo e tu não tá valorizando ele, sendo que tu é o principal interessado naquilo ali. Então, são coisas que nós temos que nos ligar, né? Senão a coisa não vai acontecer. Essa observação me parece fundamental. Se a gente está com medo que a prestação jurisdicional possa daqui a pouco ser feita de uma maneira mais mecanizada, mais robotizada ou mais distante, a reação primeira que nós temos que ter a isso é nós termos uma leitura mais aprofundada. Né? Alguém vai ter que ler mais o processo. Se uma parte está lendo menos, está querendo fazer mais rápido, você vai ter que dar mais mastigado, mais explicado. Aquele argumento que você iria fazer de uma maneira um pouco mais confusa ou empolada, você tem que entregar ele de uma maneira mais professoral, para que, né, A mais B igual a C. Então, essa objetividade, né, naturalmente, sem prejuízo do desenvolvimento de um argumento complexo, não é aquela coisa da simplificação das petições, que era um discurso que estava em moda há um tempo, né? Trazia a ideia da petição 10, assim, a ideia de que a petição ideal tem uma página, ou o recurso perfeito tem 3 páginas, por causa que clareza de argumento é uma objetividade estilo Twitter. Eu não sei a opinião de vocês, eu acho isso uma bobagem, né? Essa filosofia de 140 caracteres. Não, jamais. Não existe. Aí o cara me então, faz uma denúncia de 100 páginas, eu tenho que fazer uma boa resposta em 5. Porque Pois é, né? Porque já começa por aí, né? Se você ainda está escrevendo a petição inicial, mas se a petição inicial é um calhamaço, como é que você vai, né, responder uma coisa profunda e prolongada e você vai fazer isso em meia dúzia de linha? Mas como? Não tem, né? Então, nós estamos, né? Eu já tinha antecipado esse problema para vocês. Quando o papo é bom, o tempo passa voando. Eu disse que o tempo ia ser insuficiente para a gente se sentir satisfeito. Nós já estamos aí a 3 minutos do final. Então, antes da gente prosseguir, eu quero abrir o espaço, caso algum das pessoas que estejam assistindo queira mandar alguma pergunta aqui rapidinho, por favor, só escrever ali, né, no chat, que a gente já repassa para os nossos convidados responder. E nós temos aí 3 minutinhos para fechar. Infelizmente, né, o tempo passa rápido quando a gente se diverte, o assunto é muito bom. Mas digo para vocês, é uma preocupação, né? Quando eu pensei nesse tema para a nossa conversa de hoje, é uma preocupação que eu tenho por causa que não se trata só, se trata também de uma questão profissional do advogado, né? O exercício da advocacia, as prerrogativas, como é que é a viabilidade econômica da atividade profissional do advogado nesse contexto pandêmico, mas sempre lembrando que o advogado, salvo pontuais exceções, ele não advoga para si mesmo, né? Ele está ali representando o cidadão jurisdicionado, ele é a pessoa que está ali levando, né, a luta pelo direito subjetivo da pessoa, e muitas vezes não é só uma questão pequena ou patrimonial, muitas vezes está lidando com coisas que representam ali a vida da pessoa, a liberdade da pessoa, o patrimônio duramente conquistado das pessoas, e como a gente exerce isso, né, num contexto de pandemia em que a resposta dada pelo Poder Judiciário, em muitas frentes, ele ficou devendo muito. Exatamente, né? Não só do judiciário, como tivemos várias frentes que ficaram devendo nesse nosso enfrentamento aí, essa superação dessa pandemia, mas são desafios, coisas que vieram e vão exigir da gente, como o Rodrigo disse, ainda muitas outras transformações, muitas adaptações. Então, já que o tempo está esgotando, né, só aproveitar e agradecer a todo mundo que nos assistiu, que participou, e agradecer mais uma vez ao AB de Novo Hamburgo, ao Henrique por esse convite, e agradecer muito ao Rodrigo também, a presença aqui. Sempre é um privilégio poder aprender com os colegas. E vamos à luta, né? Vamos seguindo aí, que a pandemia não acabou, os desafios não acabaram, nós temos muita coisa pela frente ainda. Maravilha, eu também queria deixar registrado meu agradecimento aqui ao Henrique, grande colega, grande amigo, Daniel também,
outro colega, grande advogado, né, da região do Vale dos Sinos. Eu tenho um prazer enorme em manter essa relação com vocês, esse nosso diálogo constante, e dizer para vocês que, né, mantenham-se atualizados, o assunto da pandemia não acabou. Tem orientação do CNJ, né? Várias orientações do CNJ na página do CNJ, para quem tiver dúvida sobre a apresentação das suspensões condicional do processo, suspensão condicional da pena, livramento condicional, está tudo lá nas orientações do CNJ, sem prejuízo, né, de, se indeferido, aí ter que ir à luta, ter que ir para o tribunal, ter que ir na STJ, enfim, né? Com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje e se readaptando, porque é isso aí, gente. A gente vai ter que se readaptar a esse contexto todo. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, professor Daniel, professor Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade de agenda, por poder estar aqui conosco essa noite. Foi muito bom o papo. Pena que o tempo é curto para a gente passar todas as temáticas, mas quero desde já dizer que gostaríamos de poder contar com a presença de vocês para outros eventos no futuro, para a gente continuar aprendendo com a experiência, tanto docente, acadêmica, quanto profissional na advocacia de vocês. Mais uma vez, um grande obrigado e estendo também a todos que nos acompanharam na live de hoje, lembrando que a gravação fica registrada, para quem não pôde ver ao vivo, no IDTV do perfil da OAB de Novo Hamburgo. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Até mais. Boa noite, contem com a gente aí. Boa sempre. noite. Valeu. Grande abraço, pessoal. Falou. Grande abraço para todos nós. Até mais, até a próxima. Deixa eu descobrir onde é que encerra. É o botãozinho de stop para ficar gravado no IDTV. Não quero fazer nada de errado. Perdeu o arquivo.